Sabe aquele velho ditado, o peixe morre pela boca? Pois é, se a gente olhar para a história, nós humanos também. Pensa bem, se você analisar as nossas maiores quedas, aqueles arrependimentos bem profundos, ou as perdas mais devastadoras que a gente tem na vida, quase sempre tem um denominador comum aí. A gente abriu a boca quando, na verdade, deveria ter ficado em silêncio absoluto. A gente vive num mundo que meio que nos programa para achar que temos que dar opinião sobre tudo. Mas olha, o verdadeiro poder não funciona assim. Imagina o Marco Aurélio, o imperador de Roma. O cara era literalmente o homem mais poderoso da Terra. Uma palavra dele, bum, ele decidiu o destino de nações inteiras. Mas nas anotações privadas dele, ele lutava todo santo dia para dominar a própria língua. Porque ele sabia de uma coisa: o verdadeiro poder não precisa ficar se anunciando por aí. E é exatamente por isso que eu adoro essa sabedoria do filósofo estoico Epicteto. A nossa sociedade moderna tá, assim, completamente viciada em barulho e validação o tempo todo, né? Vendem pra gente essa mentira de que o silêncio é algo constrangedor e que ser aquele cara barulhento, que fala alto o tempo todo, é sinal de liderança. Mas, gente, isso é uma armadilha gigante projetada para enfraquecer você. Líderes de verdade, pessoas que realmente têm um controle de si mesmas, operam de um jeito totalmente diferente. Quando você domina o silêncio, você vira uma força indecifrável e, honestamente, assustadoramente calma. Você simplesmente para de entregar o seu poder de bandeja para os outros. Então, o grande inimigo dos nossos tempos é o que podemos chamar de incontinência verbal. É tipo uma compulsão movida à dopamina mesmo. A gente sente essa necessidade absurda de postar, de comentar em tudo, de gritar nossos pensamentos pro vazio da internet, achando que esse barulho todo significa influência. Mas voltando para o Marco Aurélio, o poder real é como a gravidade. Pensa nisso. Você não ouve a gravidade gritando com você, certo? Mas você sente o tempo todo o peso dela te mantendo no chão ou te esmagando. Bom, para deixar tudo bem claro na nossa análise de hoje, a gente dividiu essas 9 situações táticas no que chamamos de 5 esferas do silêncio estoico. A gente vai passar pelo controle interno, depois a higiene social, o escudo do silêncio, como criar estratégia nas sombras e, por fim, a dignidade do fim. Isso é basicamente o seu mapa para construir uma armadura mental totalmente inquebrável. Vamos lá. Começando pela primeira esfera, o poder do controle interno. O foco aqui é dominar a raiva e a ignorância. É exatamente aqui, nesse campo de batalha das emoções intensas e da falta de informação, que 99% das pessoas falham e perdem o controle logo de cara. O ponto crucial aqui é como a gente lida com aquela raiva bruta. Sabe quando o sangue ferve mesmo? Nesse momento, a sua amígdala, que é o centro de medo e raiva do nosso cérebro, literalmente sequestra o córtex pré-frontal, a sua parte lógica, ou seja, você fica biologicamente incapaz de raciocinar direito. O que o homem reativo faz? Ele grita, age por impulso, que nem um animal encurralado, e diz coisas que não vai conseguir apagar nunca mais. Já o homem que tem domínio próprio aplica o que chamamos de regra das 24 horas. Se você está fervendo de raiva, você simplesmente se cala, dá um passo para trás e deixa o silêncio processar a emoção. Quem grita está perdendo energia, está fraco. Agora aquele cara que fica perfeitamente quieto e te olha fundo nos olhos, uau, esse é aterrorizante. Por quê? Porque ele está processando e planejando. Fazer isso não só preserva sua dignidade, como deixa qualquer oponente completamente perdido, sem saber o que pensar. Isso nos leva direto para a segunda situação, a armadilha da ignorância. Olha só, o nosso ego odeia, mas odeia absolutamente ficar sem resposta. A gente lê uma manchete pela metade e pá, nosso cérebro já cria uma narrativa inteira para preencher o buraco. Mas o estoico sabe que dar uma opinião antes da hora é atestado de tolice. Se você fala sem ter os fatos, você corre um risco enorme de passar vergonha lá na frente, ou pior, ser injusto com alguém que não tinha nada a ver com a história. Então o silêncio aqui não é ser passivo, é você ativamente coletar inteligência e juntar as peças. Ter a coragem de soltar um eu não sei no mundo onde todo mundo acha que é especialista na internet, cara, isso é a verdadeira honestidade intelectual. Quando você faz isso, as suas palavras passam a valer ouro. Elas sobem num pedestal, em vez de serem só mais um chiado de fundo na multidão. Ok, avançando para a nossa segunda esfera, higiene social e troféus. A gente vai ver como navegar no meio das fofocas e do sucesso. A gente já blindou as reações internas, mas e o mundo lá fora? Tem umas armadilhas sociais bem discretas no dia a dia que drenam a sua energia sem você nem perceber e que podem destruir a sua reputação rapidinho se você não ficar esperto. A nossa terceira situação é justamente essa. Como sobreviver à roda de fofoca, o famoso esgoto social. Quando o pessoal começa a cochichar sobre alguém que não está ali na sala, o seu instinto automático pode ser dar aquela concordada de leve só para se enturmar, né? Não faz isso.
Olha como você pode usar o silêncio como um desinfetante social. Passo 1. Não concorda e não acena com a cabeça. Passo 2. Vira uma estátua de gelo bem desconfortável, mantendo um contato visual firme e super neutro. E passo 3. Matando a energia da fofoca de fome. Você literalmente corta o oxigênio do fogo. Na mesma hora, o subconsciente de todo mundo ali percebe que você é um cofre blindado, alguém que não negocia com o erro dos outros. É assim que você se estabelece como um líder em que as pessoas realmente confiam. A quarta situação vai totalmente contra o que a gente está acostumado a fazer hoje. É ficar absolutamente em silêncio quando você alcança o sucesso. A gente vive na era da ostentação digital. A regra do jogo moderno é: ganhou aumento, comprou carro zero, fechou aquele contrato da vida, corre para postar. Mas quando você faz isso, você pinta um alvo gigante de inveja nas suas costas. O caminho estoico joga uma verdade dura na nossa cara. A grande maioria das pessoas se sente ofendida com o seu sucesso e não inspirada. Então, quando você comemora no privado, você protege as suas conquistas da sabotagem. Quem vence calado cria uma aura supermagnética. As pessoas veem que você está bem, veem seus resultados, mas como você não se gaba, elas não fazem ideia do tamanho da sua força e acabam ficando bem longe de tentar puxar o seu tapete. Chegamos agora na terceira esfera, o escudo do silêncio, onde vamos falar sobre como desviar de insultos e lidar com desabafos. Aqui a gente sai das rodinhas passivas e entra direto na guerra psicológica de frente, lidando com conexões humanas bem íntimas. É sobre a sua postura quando o holofote é apontado diretamente para você. Situação número 5. Aquele insulto bem direto. Gente, um insulto é só um convite desesperado para você rolar na lama junto com o agressor. Se você reage, se você se defende ou tenta ofender de volta, você acabou de validar a pessoa. Você está basicamente dizendo para ela: olha, a sua opinião é tão importante que alterou o meu estado emocional. Em vez disso, usa o escudo refletor. Fica em silêncio absoluto. Respira e olha para a pessoa como se ela fosse um cientista avaliando uma experiência meio esquisita. Sabe o que acontece? Esse silêncio inabalável cria um constrangimento tão grande, mas tão sufocante, que o insulto bate na sua indiferença e cai despedaçado no chão. Você destrói a autoridade e o ego do agressor sem precisar soltar uma única sílaba. A situação 6 já inverte a lógica da guerra para a cura. É a arte da escuta ativa. Sabe quando alguém vem desabafar? O nosso ego entra em ação na hora, louco para cortar a pessoa, contar uma historinha nossa e já dar o conselho perfeito. Suprime essa vontade. A pessoa não está procurando um herói agora. Ela só precisa de um lugar seguro para esvaziar aquele veneno emocional. Quando você domina a arte de ouvir de verdade, num silêncio profundo, você ganha duas coisas impressionantes. Informações super valiosas, porque as pessoas contam de tudo para quem realmente sabe ouvir, e uma lealdade inquebrável. Num mundo onde está todo mundo falando ao mesmo tempo, você vira montanha firme no meio do caos. Você conquista a mente e o coração das pessoas, oferecendo aquele que é o presente mais raro hoje em dia, a sua atenção verdadeira. O que nos leva para a nossa quarta esfera. Estratégia nas sombras, focada em proteger os seus planos de opiniões difíceis. Você já aprendeu a ser um cofre para os segredos dos outros, né? Agora é hora de aprender a guardar os seus. É sobre dominar a lei do mistério para construir o seu próprio futuro. Dá uma olhada nessa matriz de risco. Ela mapeia exatamente as nossas situações 7 e 8. Quando você tem um projeto novinho, qual é a atitude tola? Sair anunciando para ganhar biscoito nas redes. E a estratégia de mestre? Incubar o projeto na escuridão. E quando você tem uma opinião, uma verdade bem impopular diante de uma galera hostil, a atitude tola é comprar briga e bater boca. A estratégia correta é a dissimulação tática. Vamos entender direitinho por que isso é literalmente uma questão de sobrevivência. Na situação 7 sobre proteger os seus objetivos, a neurociência por trás disso é fascinante. Imagina que você conta para todo mundo sobre um plano incrível e a galera responde: nossa, que sensacional, parabéns. Na mesma hora, o seu cérebro solta um pico de dopamina gigantesco. Só que tem um problema aí. O seu cérebro meio que não sabe diferenciar entre você falar sobre a meta e você de fato alcançar a meta. Você já recebeu a recompensa ali da turma, então o seu motor de motivação simplesmente apaga. É por isso que você tem que chocar os seus planos em total escuridão. Você guarda sua energia vital, afasta quem bota mal olhado e cria um efeito surpresa absurdo. Quando você finalmente colocar o bloco na rua, seus oponentes vão paralisar. A situação 8 é aquela hora de lidar com opiniões impopulares. A gente cresce ouvindo essa ideia romântica de que tem que falar as nossas verdades o tempo todo. Mas lembra lá do Marco Aurélio, na corte cheia de assassinos? Ele sabia perfeitamente que falar na hora errada era um suicídio estratégico.
Olha, se você dá uma opinião do contra numa reunião, só vai servir para você perder o emprego ou manchar seu nome sem mudar a cabeça de ninguém no processo. Fica na sua. Isso não é covardia não, tá? É inteligência. É preservar o seu capital político. É aquela história de não jogar pérola aos porcos. Às vezes, a jogada mais forte que você pode fazer é colocar a capa de invisibilidade, passar direto por aquele terreno cheio de minas para poder investir a sua energia onde você realmente consegue causar impacto. Então, finalmente a gente chega na quinta e última esfera, a dignidade do fim, onde a gente domina rupturas e encerramentos. E vamos combinar. Esse talvez seja o momento onde é emocionalmente mais difícil segurar a língua. O exato ponto final de um relacionamento amoroso, uma amizade ou uma sociedade de negócios. Essa é a nossa nona e última situação tática, e ela exige, assim, uma classe suprema. Quando um ciclo fecha, o nosso ego vai gritar lá no fundo querendo ter a última palavra. A gente quer apontar o dedo, listar todo e qualquer defeito da pessoa só pra gente sair por cima e parecer que estava certo. Mas quem tem o domínio próprio de verdade, entende que a maneira como você termina uma relação fala infinitamente mais sobre o seu caráter do que o jeito que você começou. Pensa bem, se você sai metralhando e falando mal de um ex-sócio ou ex-parceiro, você no fundo só tá xingando uma escolha que você mesmo fez no passado, né? Ao ir embora em total silêncio, você preserva o que foi bom e deixa um vazio gigante de pura dignidade. Deixa a pessoa discutindo com as paredes. Você sai de lá intocado, levando a sua paz com você. 9. São 9 situações táticas. Dominar a raiva, a ignorância, a fofoca, o próprio sucesso, aguentar insultos, ouvir desabafos, proteger planos, segurar opiniões perigosas e encerrar ciclos. Quando você se torna um mestre nessas 9 áreas, você literalmente vira uma anomalia nesse sistema todo. Pensa nisso. O resto do mundo ao seu redor vai continuar barulhento, super carente por aprovação, vazando energia em cada textão na internet. Mas você não. Você vira uma panela de pressão. Mantendo a boca fechada nas horas certas, você para de jogar fora sua força vital. Em vez disso, você vai acumulando uma pressão interna tão grande e um poder tão forte que vai conseguir executar seus projetos na vida real de um jeito explosivo e imparável. Então eu quero encerrar nossa análise com essa pergunta para deixar você pensando. Hoje, você é o mestre da sua língua ou você é o escravo dela? Tá na hora de pular fora desse circo verbal gigante da sociedade moderna. Chega de entregar todo o seu poder em troca de likes ou de um pouco de validação rápida. Dá um passo para trás em direção às sombras, vira aquele cara que observa o jogo em silêncio e deixa que os seus resultados gigantescos façam todo o barulho do mundo por você. Guarda essa frase e faz dela o seu juramento daqui para frente. Sou o mestre da minha língua e o guardião da minha mente. O silêncio é o meu trono. Pega esse princípio e aplica no seu dia a dia, nas suas relações. Seja o soberano da sua própria cabeça e vá lá vencer a vida em absoluto silêncio.